a inveja, se é que eu posso falar, pela maioria que vivia ao seu redor. Era alguém muito bem sucedido, muito bem próspero, alguém que galgou todo esse êxito pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu trabalho árduo, pela sua perseverança. Só que o texto vai dizer que Jó possuía 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Ao ler o primeiro capítulo, verso 1 adiante, nós temos por contagem o tanto de animais que Jó possuía. Só que a maior riqueza de Jó não eram os seus gados, não eram os seus rebanhos, não era a quantidade de servos que Jó tinha, que exercia o trabalho dentro da sua riqueza. A maior riqueza de Jó eram os seus filhos. O bem maior de Jó era a sua casa. O bem mais precioso de Jó era a sua família. Há quem diga que a família está deturpada. Só que a família é um projeto de Deus. A família, ela foi constituída por Deus desde o princípio. Querem deturpar a família, querem acabar com a família. Jó era alguém que se dedicava tanto à sua família, que o texto vai dizer que os seus filhos, que faziam banquete, o mais moço, o mais novo dos seus filhos, aquele que era o primogênito da casa, o mais velho, era ele que organizava todo o seu banquete. O texto vai dizer que ele chamava os seus irmãos e as suas irmãs para estar com ele neste banquete. Eles banqueteavam, eles comiam, eles bebiam, eles festejavam. Jó não é contra a festa dos seus filhos. Se tem uma coisa que eles tiravam de proveito, era fazer festa. Eles aproveitavam o domingo para estar juntos, e qualquer momento era momento de festa. O texto vai dizer que eles comiam e bebiam. Isso chegava aos ouvidos de Jó. Você vai perceber que o pai e a mãe não é convidado para o banquete. Era alguém que queria estar restrito, não queria incomodar o pai, porque o pai era alguém que temia a Deus. O texto vai dizer que Jó era um homem íntegro, preste atenção, um homem reto, um homem que se desviava do mal, era alguém que temia a Deus. Aqui, segundo a Bíblia, fala de marcas que estavam na vida de Jó. Jó era alguém que temia a Deus, pois o texto diz que Jó, mesmo alcançando toda essa riqueza, toda essa propriedade, todo esse êxito, Jó era alguém que se desviava do mal. Jó era alguém que não tinha pacto com o mal. Jó era alguém que temia a Deus. E a própria Bíblia vai dizer que Jó era servo de Deus. Jó era um homem rico, um homem próspero. De contrapartida, os seus filhos, era alguém que sempre se preservava e não queria trazer o pai para o seu mesmo ambiente. Jó sabia do comportamento dos seus filhos. A prova disso que o texto diz que quando Jó acordava bem cedo pela manhã, de madrugada, Jó era alguém que levantava um altar. E a preocupação de Jó, redobre atenção, é que Jó estava tanto preocupado com a vida dos seus filhos pela comunhão que eles tinham com Deus. Jó é alguém que tinha comunhão com Deus. Jó é alguém que levantava altar diante de Deus. Jó é alguém que sempre sacrificava a Deus, não só por ele próprio, mas pela sua própria casa. Então Jó tinha uma preocupação. E qual era a preocupação de Jó, pastor? É que seus filhos tivessem pecado contra Deus. Então Jó queria de alguma forma anular a consequência dos pecados
pecados cometidos pelos seus filhos, das práticas que os seus filhos tinham cometido. A quem diga, segundo Paulo em Gálatas, vai dizer que tudo aquilo que o homem semear, certamente este também ceifará. Então Jó é alguém que se aproxima de Deus pelos filhos. Seus filhos haviam pecado, Jó não tinha consciência do tamanho, da gravidade do pecado, mas Jó queria, de alguma forma, absorver os seus filhos daquilo que Deus poderia trazer como consequência. Então Jó acordava bem cedo de madrugada. Jó era alguém que levantava o altar. Jó que tinha muitos gados, muitas ovelhas, muito jumento, muito boi. Jó pegava a sua melhor ovelha e ele apresentava no altar de Deus. Jó apresentava o sacrifício por ele. Jó apresentava sacrifício pelos seus filhos. O texto vai dizer que Jó era alguém que era cercado por riqueza. O próprio Deus abençoa Jó. E eu gosto disso por quê? Porque tem gente, pastor Gil, que vai trabalhar e não vai alcançar a riqueza, a prosperidade que tanto almeja. Tem gente que vai viver no mínimo, no suficiente para sobreviver. E Deus sabe de cada um, Deus conhece o coração de cada um. Só que a prosperidade é algo interessante, por quê? Porque Deus é tão rico, que Ele escolhe quem Ele vai fazer próspero, quem Ele vai fazer prosperar de uma proporção tão grande que este que Ele está fazendo prosperar não vai se desviar. O problema não é a riqueza, o problema é o coração daquele que coloca o coração na riqueza. O problema não é o dinheiro, não, pastor, também não é. É por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus não tem problema com quem é rico. Tem rico que serve a Deus. E quando eu falo de rico, eu falo de prosperidade. Eu estou falando de dinheiro, sim. Eu estou falando de propriedade, eu estou falando de riqueza. Embora você olhe para si e diga: eu sou próspero, eu sou bem sucedido, eu sou alguém que tenho tudo. É bem verdade que você tem, mas Deus tem muito mais para dar. E Jó era alguém que era cercado por Deus. E isso incomoda sempre alguém. Ou vai incomodar pessoas que estão à sua direita, ou vai incomodar pessoas que estão à sua esquerda, vai incomodar pessoas que estão à sua volta, porque todos querem saber qual é o segredo para alcançar tanta riqueza, qual é o segredo para ser tão próspero, tão bem sucedido. E aí você diz: pastor, eu sou dizimista, sou ofertante, e porque eu sempre vivo na reserva, porque eu sempre vivo no vermelho, e talvez tem mês que nem dá para dizimar, é porque Deus sabe a hora certa, o tempo certo de abençoar o seu povo, porque a maior preocupação de Deus é preservar a tua vida, é guardar a tua vida, porque acima de qualquer riqueza o que vale mais é a tua vida. É por isso que João vai dizer no capítulo 3 do Evangelho, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus preserva neste mundo é a tua vida. O que Deus está mais interessado em guardar a tua vida. Só que o texto vai dizer que Satanás, quando os anjos vieram